Boa tarde, hoje é dia 21 de maio de 2021. Sou o professor Ricardo Pássaro Henke, sou professor do 8º ano do ensino fundamental da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada. Sou professor de matemática. Estou aqui ao vivo e online hoje através do aplicativo Centro de Mídias com meus alunos Ana Júlia, Felipe, Fernando e Mariane. Eles estão ao vivo comigo através do aplicativo porque nós estamos no modo remoto devido à pandemia do Covid-19. O material que nós estamos estudando é o Currículo em Ação, volume 1, 8º ano, certo? Situação aprendizagem A6, nós vamos dar início hoje, parte 1, tá? O material é o material fornecido pelo governo do estado de São Paulo. Vamos dar início então. Essa parte que eu vou ler está lá na página 131, que é o prefácio, né? Que fala sobre o que a gente vai estudar na apostila de matemática no primeiro bimestre. E nós chegamos na parte que fala sobre a situação aprendizagem 6. A demonstração das propriedades de quadriláteros por meio de congruência de triângulos. É o foco da situação aprendizagem 6. Então vamos dar início. A atividade que nós vamos estudar é a página 144. Tá? Então abram a apostila na página 144 para que nós possamos dar continuidade na apostila. A habilidade. Mudou a habilidade? A habilidade agora é a habilidade EF08MA14. Demonstrar propriedades de quadriláteros por meio da identificação de congruência de triângulos, tá? Congruência é quando tem ângulos com medidas iguais, tá bom? Qual objetos de conhecimento? Congruência de triângulos e demonstração de propriedades de quadriláteros. Vamos dar início então? Então essa parte aqui vai falar a mesma parte que eu falei lá sobre o prefácio da apostila, tá? Essa aqui vai estar nas partes que vão vir depois da continuação, tá? Porque eu sempre gosto de estar lembrando da parte que fala sobre isso na apostila. Vamos dar início então agora. Ferramentas que podemos utilizar nessas aulas. Quais são as ferramentas que nós vamos estar podendo utilizar nessas aulas? Vamos poder estar usando o compasso. Vocês lembram do compasso? Tá aqui, né? Agora eu vou fazer uma observação aqui. A Mariane, ela tinha comentado comigo que ela não tinha o compasso, mas ela tinha feito uma adaptação do compasso. E aí, na aula de quarta-feira, né, Mariane? Ela fez a atividade do compasso lá, da aula anterior, e eu pedi para ela mandar uma foto para mim, né, de como que ela fez a adaptação do compasso. Eu vou tentar explicar para vocês aqui, que eu achei muito legal o que ela fez. O que ela fez? Ela precisava fazer lá, né, no caso, por exemplo, circunferência de raio de 10 centímetros, né? Então, de 5 centímetros, um diâmetro de 10 centímetros. Como que eu faço isso com o compasso? Eu preciso de um raio de 10 centímetros. Eu venho aqui na régua, coloco isso aqui no 0, 0. O diâmetro é de 10 centímetros, então o raio é 5 centímetros. Eu faço uma abertura de 5 centímetros, né? Coloco isso aqui no centro e faço o círculo total para fazer uma circunferência de raio 5 centímetros e diâmetro, que é de um lado ao outro do círculo, de 10 centímetros. Daí a Mariane mandou um vídeo para mim mostrando como que ela faz. Ela pega um pedaço de papelão, né, Mariane? Pode ser papelão, pode ser outro material, certo? E ela vem aqui, ela faz um buraquinho aqui assim, certo?
E ela aqui vai ser a ponta seca do compasso, por exemplo. E aqui ela vem com uma régua, e ela quer 5 centímetros, ela vem com uma régua, mede 5 centímetros. Aqui deu 5 centímetros. E faz outro buraquinho. Aí com uma caneta ou um lápis, alguma coisa, ela vem e faz a parte da ponta seca. Ela põe a ponta seca aqui e deixa essa caneta parada. E com um lápis ou com uma caneta que você for riscar, você vem aqui, põe e começa a andar com esse papelão. Essa ponta fica fixa e esse papelão anda marcando para você fazendo um círculo certinho, igualzinho como se estivesse usando um compasso. Então, fica aí a ideia que a Mariane passou para mim, que ela pesquisou, acho que em algum lugar, né, Mariane? E descobriu essa ferramenta, ou se foi ideia dela mesmo, não sei qual, mas parabéns, ela se virou e achou uma ferramenta para substituir o compasso que ela não tinha lá no momento, para poder fazer as aulas que a gente estava fazendo utilizando o compasso. Então, com pedaços de papelão, ela foi fazendo as aberturas que a gente precisava, né? Eu lembro que na aula passada precisava de uma abertura de 4 centímetros. Ela pode fazer isso, né? Coloca um furinho aqui, mede 4 centímetros e faz outro furinho. E aí já tem uma... Num próprio papelão, né, Mariane? Surgiu uma ideia agora aqui, não sei se você já fez isso. No próprio papelão, você pode fazer a primeira marcação do 0, depois 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros, 6 centímetros, né? Com vários espaços para ir só usar a ponta seca aqui. Quando eu quero 1 centímetro, tá aqui. Quando tá 2 centímetros, tá aqui. Quando tiver 3 centímetros, tá aqui. Mas eu fiquei muito feliz com a iniciativa da Mariane, que ela mandou para mim um vídeo mostrando ela fazendo e fica perfeito o círculo. Ela já tá com uma prática muito boa. Ela mandou o círculo bem perfeito para mim mesmo. Então vamos lá, vamos dar continuidade. Régua. A régua, né, a gente pode estar utilizando. E o transferidor, né? O transferidor é o que mede os graus, tá bom? Então nós podemos estar utilizando essas 3 ferramentas. Vamos dar início então? Ó, tô com uma ideia aqui. Se a Mariane me autorizar, na aula de terça-feira, eu quero, se ela me autorizar, eu vou colocar o vídeo que ela mandou para mim nessa parte, ferramentas que podemos utilizar, a parte que ela faz a circunferência. Mas isso eu converso com ela depois no WhatsApp, tá bom? Vamos lá. Então, página 144. Primeira atividade, atividade 1. Identificando congruência entre 2 triângulos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai verificar se 2 triângulos são congruentes. Mas como que a gente vai identificar se os triângulos são congruentes? Vamos ler? Classificação dos triângulos quanto às medidas dos seus lados. Vamos padronizar AB para a medida do segmento AB. Então, quando a gente vai representar um segmento, a gente representa assim. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu tenho aqui um quadrilátero. Vou fazer um quadrilátero para que vocês, antes de apresentar o que está na apostila aí, tá? Antes que está na apostila aqui. Aqui eu tenho o ponto A, aqui eu tenho o ponto B, aqui eu tenho o ponto C, aqui eu tenho o ponto D. Eu quero falar desse segmento aqui, ó, do ponto A até o B. Se eu colocar só AB, eu não estou falando de segmento. Quando eu coloco uma barra em cima, eu falo do segmento AB. Mas aqui ele está falando o seguinte, vamos fazer um padrão. Que quando eu falar AB, entenda que eu estou falando do segmento AB. Se eu falar DC, você vai entender que eu estou falando do segmento DC, tá? É isso que ele quis dizer aqui, ó. Vamos padronizar AB para segmento de medida AB. E assim para os outros segmentos. Quer dizer que todos que a gente vê a letrinha, nós vamos entender que isso quer dizer que tem um traço aqui em cima, que está o segmento, tá bom? Que representa o segmento. Vamos continuar a apostila. Olha lá, aqui estão os triângulos, certo? Veja bem aqui, ele fala que o segmento AB
o segmento AB, ele tem um tamanho diferente do segmento BC. Então, esse segmento, ele colocou o número romano aqui, ó. Aqui é o número 1, aqui é o número 2, aqui é o número 3, tá? É como se fosse reta 1, reta 2, reta 3. A de vocês aí, medida 1, medida 2, medida 3. A de vocês dá para ver melhor, não dá? Na apostila. Aqui no meu aqui ficou muito feinho, ficou muito pequeno na hora que eu peguei no PDF. Ele está falando que o tamanho do 2 aqui é diferente desse, não é igual. Isso aqui quer dizer o quê? Esse símbolo aqui quer dizer igual. Quando tem uma barra cortando ela, quer dizer que é não igual. E não igual quer dizer o quê? Diferente, tá? Ele fala também que o AB, que seria esse aqui que eu estou passando aqui ó, a caneta por ela, é diferente do AC, é diferente dessa. Então, essa aqui também é diferente. E ele fala que o AC é diferente do BC, ou seja, todas elas são diferentes. A 1, a 2 e a 3 são todas diferentes. Ele fala que os três lados têm tamanho, têm as medidas diferentes. Quando eu tenho os três lados diferentes, ele tem um nome. Ele se chama triângulo escaleno. Triângulo escaleno. E agora, professor, como que eu vou fazer para memorizar esses nomes? Eu vou contar aquelas historinhas que eu contava para mim mesmo, para eu mesmo, né? Quando eu era adolescente, para eu memorizar isso, tá? Então, eu já venho contar a historinha para vocês. Aqui é o seguinte, ele fala assim, ó, o segmento AB, cadê o segmento AB? Ah, o segmento AB é esse daqui. E o AC, o segmento AC é esse do outro lado. São iguais. Quer dizer que eu tenho dois lados iguais. E o CB não é igual. Ele não está falando que é igual. Então, eu só tenho dois lados iguais. Eu tenho dois lados iguais. Como que eu chamo quando tem dois lados iguais? Isósceles, tá? Então, dois lados iguais, isósceles. Então, dois lados iguais, isósceles, tá bom? E esse daqui, ó, ele tá falando que aqui tem dois tracinhos, aqui tem dois tracinhos, aqui tem dois tracinhos. Quer dizer que os três lados têm dois tracinhos. Quer dizer que os três lados têm os mesmos tamanhos. Os três lados têm as mesmas medidas. Quer dizer que os três lados iguais, o nome dele se chama triângulo equilátero. Equilátero, tá? Triângulo equilátero. Certo? Agora respondem para mim no chat aí. Estão conseguindo me ouvir bem? Que agora eu vou contar a historinha. Ana Júlia, Mariane, Fernando e Felipe, me respondem no chat. Estão escutando bem? Que agora senta que lá vem a história. Estou esperando só o Fernando com o Felipe confirmar que eles estão me escutando, que eles estão assistindo a aula. Aí, beleza. Então é o seguinte. Como que eu inventei uma história para mim mesmo, para eu mesmo, não sei se é correto falar para mim mesmo ou para eu mesmo. Depois eu vejo com a professora Leta, que é craque em português, para eu não errar mais aqui na aula, tá? Como que eu faço para inventar? Como que eu fiz isso? Bom, eu tinha que memorizar qual era o nome para os três lados iguais, para os dois lados iguais e os três lados diferentes. Eu pensei comigo, vou decorar primeiro o que tem os três lados iguais. Como que eu decorei para os três lados iguais? Eu falei, caramba, o nome dele se chama equilátero. Equilátero. Eu pensei, o que é equi? Ah, equi vem de equidade. Equidade. O que é equidade? Vem de igualdade, tá? Então, equidade vem de igualdade, tá? Então, equidade de laterais. Então, equidade de laterais.
Não sei se é isso o significado, mas quando eu tinha idade de vocês, eu coloquei isso na minha cabeça. Que equi vem de equidade. Látero vem de lateridade. Laterais iguais. Laterais iguais e equilátero. Viu? Inventei, guardei isso na minha cabeça. Até hoje eu guardo isso na minha cabeça. Então, quando eu vejo triângulo com 3 lados iguais, eu já na hora lembro. Laterais iguais, equilátero. Tá? Agora, aqui que vem o absurdo. Escaleno. Fala, meu Deus do céu. 3 lados diferentes. Quando eu era mais criança ainda, meu pai tinha sítio e ele plantava pêssego. E eu ajudava ele a colher pêssego. E a escada que era para colher pêssego era assim, ó. Era um pé aqui, e tinha aqui as suas travinhas para poder, os seus degraus, certo? Nossa, que mal desenhado. Certo? E do outro lado tinha um pé só para poder fazer assim. Era tipo uma pirâmide, mas tinha aqui. E aqui, as travinhas era uma diferente da outra. Era uma escada em forma de triângulo. E aqui na hora de você pisar, ia ficando uma menor que a outra, tá? Então eu lembro dessa escada. Escada, tá? E esse aqui são 3 degraus diferentes. Então, 3 lados diferentes. Aí ficou fácil para imaginar na minha cabeça. É a escada de colher pêssego que meu pai tinha. Escada, né? O leno não sei. Agora, escaleno. Então, é a escada que meu pai tinha lá, que tinha 3 lados diferentes. Eu imaginava eu tirando essas 3 partes da escada e montando um triângulo com 3 lados diferentes. Entenderam? Eu fiz isso na minha cabeça e funcionou. Nunca errei uma questão de escaleno e nem de equilátero. Aí, como que eu inventei a história para eu memorizar o triângulo isósceles, que são 2 lados iguais? Eu não precisei inventar a história. O que sobrou são 2 lados iguais. É o único nome que sobrou, isósceles. Então, se 3 lados iguais é equilátero e 3 lados diferentes são escaleno e os 2 lados iguais é o que sobrou, é o isósceles. Não precisei inventar historinha. Certo? Espero eu que isso aí ajude vocês também. Tanto a Ana Júlia, a Mariane, o Fernando, o Felipe. Vocês, meus alunos que estão assistindo pelo YouTube, que não estão ao vivo comigo hoje aqui, né? Não sei se algum dia vocês vão assistir a aula, porque sempre os únicos alunos que assistem a aula do 8º ano A, que são meus alunos, é a Ana Júlia, o Fernando, o Felipe, a Mariane e o Isaac. Eu nunca recebi nenhuma mensagem dos alunos que não assistem falando para mim que assistiu depois. Porém, tem bastante alunos que assistem pelo YouTube, né? E se você é um desses alunos que assiste pelo YouTube, espero que isso aqui ajude vocês também a memorizar isso, tá? E se tá gostando da aula, não esqueça, curta a aula, comente, compartilhe. Se não é inscrito no canal ainda, se inscreva no canal, tá bom? Então vamos lá, dando continuidade ao exercício. Agora nós vamos classificar os triângulos quanto às medidas de seus ângulos. Vamos padronizar ângulo A com o acento em cima, né? Para a medida do ângulo com o vértice no ponto A. E assim para todos os outros ângulos. Então, toda vez que você vê um ângulo, você tem que entender que aqui, ó, esse acento em cima, ele está dizendo que é um ângulo. Então, quando eu vejo aqui, ó, ângulo A, né? Quando eu vejo o acento em cima, eu sei que é um ângulo, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu tenho um ângulo A. Esse ângulo A, ele está sendo afirmado para mim que ele é menor do que 90 graus. Ah, professor, mas aparentemente ele tem 90 graus. Mas aqui em cima ele está afirmando para mim que ele é menor que 90 graus. O ângulo B, ele também é menor do que 90 graus. O ângulo C, ele também é menor do que 90
graus. Se os três ângulos são menores do que 90 graus, ele tem que receber o nome. Olha lá, os três ângulos internos, é sempre os ângulos internos, do lado de dentro do triângulo, com medidas menores do que 90 graus, isto é, os três ângulos internos são agudos. Guarde isso na cabeça de vocês. O ângulo, quando eles são menores, o ângulo de 90 graus a gente representa assim, por um quadradinho, geralmente ele tem um buraquinho aqui. E quando o ângulo é menor que 90 graus, ele é mais fechadinho, tá? E se você virar esse ângulo aqui de ponta cabeça, ele vai fazer lembrar que letra? Ah, professor, se eu traçar um tracinho aqui, vai lembrar o A. A do quê? De agudo. Isso que eu fiz quando eu era adolescente. Eu lembrava que quando o ângulo era fechadinho assim, ó, fazia lembrar um A de agudo, ó. Faz lembrar um A de agudo. Faz lembrar um A de agudo. Ah, professor, mas esse A tá deitado. Faz de conta que você virou o pescoço e ele virou um A que ele deitou um pouquinho para dormir, tá? Então aqui os três ângulos são agudos. Quando os três ângulos, todos os ângulos são agudos, ele recebe um nome. Não é agudângulo não, viu? Ele muda, ele fica acutângulo. Então, quando todos os ângulos são agudos, o nome desse triângulo, se for para levar o nome dele em consideração, ele pelos ângulos, é acutângulo. Você vai falar, professor, mas ele tem três lados diferentes, então ele é escaleno. Sim, ele é escaleno se você for olhar pelos lados. Mas agora nós estamos estudando os ângulos. Então, pelos ângulos, ele é acutângulo. Tá bom? Guardem isso na cabeça de vocês. Todos os ângulos agudos, ele é acutângulo. Aí você vai falar, professor, aqui eu vi também, ó, formou um ângulo agudo, aqui formou um ângulo agudo, aqui formou um ângulo... Epa, não sei que ângulo é esse. Sabe sim. Nós já combinamos. Quando o ângulo é quadradinho, quer dizer que ele é um ângulo de 90 graus. E o ângulo de 90 graus tem outro nome. O nome oficial dele é ângulo reto. Você vai falar, nada, professor, reto, nada. Ele está torto aqui, forma um cotovelo. Não, ele é um ângulo reto, tá? Um ângulo interno com a medida de 90 graus, isto é, um ângulo reto, ele se chama retângulo. Por isso que a gente chama de triângulo retângulo. Aí você pode perguntar assim, mas professor, eu aprendi com a professora lá quando eu estudava no ensino fundamental 1, que o retângulo era assim. Agora você vem me falar que o retângulo é assim? Não. Esse daqui é o triângulo retângulo. Esse aqui é o retângulo. Esse daqui que eu estou mostrando aqui embaixo em laranja é triângulo retângulo. Sabem por que ele é um triângulo retângulo? Porque o retângulo é um quadrilátero com 4 lados iguais que tem a formação de 4 ângulos de 90 graus, não é verdade? Aí o triângulo retângulo é quando você pega a tesoura e corta ele certinho na diagonal. Não consegui cortar certinho. E aí ele forma faz quanto que eu tirei isso aqui? Forma 2 triângulos retângulos. Às vezes eu jogo fora um e fico só com um. No caso daqui ficou um só. Por isso que ele é chamado de triângulo retângulo. Por isso que ele tem um ângulo reto. Porque ele era um retângulo que foi cortado e virou um triângulo retângulo. Entenderam? Então ele tem dois motivos. Primeiro que ele era um retângulo que foi cortado. E outro que ele é um triângulo retângulo porque ele tem um ângulo reto aqui. Tá? Você pode escolher qual motivo você quer para ele ser chamado de triângulo retângulo. Mas aqui oficialmente é porque ele tem um ângulo reto, tá? Ah, professor, e se um ângulo for maior que 90 graus? Posso ter dois ângulos maior que 90 graus? Não, tá? Você só vai conseguir um ângulo maior que 90 graus. Olha aqui, ficou grandão, né? E eu imagino o seguinte, quando eu vou fazer a letra O,
O O vai dar uma voltona, né? Então aqui dá a impressão que eu estou querendo fazer a letra O, tá dando uma voltona. Então quando o ângulo é maior que 90 graus, eu estou fazendo um ângulo obtuso. Então eu estou fazendo um ângulo obtuso, maior que 90 graus. Olha lá, um ângulo interno com medida maior que 90 graus, isto é, um ângulo obtuso. Dá a impressão que eu estou fazendo o O aqui, ó. Né? Mas eu não chego a completar. Ele só passa de 90 graus. Então, quando eu tenho um triângulo que tem um ângulo maior que 90 graus, o nome dele é triângulo obtusângulo. Olha os nomes, que bonito que são, não? Obtusângulo. Pelo amor de Deus, não vão se empolgar e colocar nome de filho aí. Obtusângulo, acutângulo, tá bom? Matemática é linda, mas não vai pôr nome dos filhos de obtusângulo, acutângulo, retângulo, tá? Na matemática é legal, mas não vai exagerar, querer colocar nome de filho, de cachorrinho, né? Acutângulo, obtusângulo, que daí já é demais. Vamos dar continuidade então? Vamos lá agora. Agora sim, exercício. Na apostila, olha para vocês verem que legal que é a apostila, hein? Olha que legal que é a apostila de vocês. Olha bem. Primeiro, na apostila de vocês não tem esse 1.1 aí, hein? Não tem esse 1.1 aí, hein? Eu que coloquei esse 1.1. Pelo menos no PDF não tem. Aí vem assim: com auxílio de régua e transferidor, classifique o triângulo abaixo quanto às medidas dos seus lados e ângulos. Justifique a sua resposta. E daí, Mariane, Fernando, Felipe e Maria e Ana Júlia? Conte para mim o triângulo que está aí na apostila. Vocês acharam o triângulo que está embaixo aí dessa pergunta? Vocês acharam? Hein? Aqui na minha apostila não apareceu triângulo nenhum. Eu tô com a apostila em PDF. Você que está assistindo pelo YouTube, achou algum triângulo aí? Não tem, né? Os caras são incríveis, né? Coloca uma pergunta, né? Esquece de pôr número na pergunta, pede que você usa régua, transferidor, pede para você justificar a pergunta, mas eles não colocam o triângulo. Como que nós vamos resolver se eles não colocam o triângulo? Mas, para que a gente aprenda, porque eu acho legal esse tipo de exercício, eu fiz um triângulo aqui. Então não dá para vocês fazerem na apostila. Mas prestem bastante atenção aqui para aprender como que a gente faz. Então imagine que tivesse um triângulo aí, tá? Como que eu ia fazer para descobrir se ele é um triângulo? Equilátero, isósceles ou escaleno. Eu viria e mediria os três lados dele. Com a régua, medi aqui, deu 8,1. Marcaria ali no lado, 8,1 centímetros. Iria lá no outro lado e mediria. Deu 8,1 de novo. Opa, já tem dois lados iguais. Ele já não pode ser mais escaleno, né? Escaleno quando tem os três lados diferentes. Então escaleno ele já não é. Ou ele é isósceles, dois lados iguais e um diferente, ou ele é equilátero, né? A Mariane está achando que ele é isósceles pelo formato dele, né, Mariane? Então vamos ver. Agora vamos medir a parte de baixo. Se a parte de baixo também der 8,1, quer dizer que ele é escaleno, é equilátero. Se ele não der 8,1, ele é isósceles. Vamos ver? A parte de baixo deu 6,8. Então, realmente, Mariana, você acertou. Ele é um triângulo isósceles, porque ele tem dois lados iguais e um diferente. Vamos analisar os ângulos deles. Sem usar o transferidor, vocês acham que ele é um ângulo acutângulo? O que é o ângulo acutângulo mesmo, professor? Ele tem os três ângulos agudos, ou seja, os três ângulos menores que 90 graus. Ou vocês acham que ele é um triângulo
retângulo, ou seja, ele tem um ângulo reto, ou vocês acham que ele é um triângulo obtusângulo? Ele tem um triângulo maior do que 90 graus. Qual desses três triângulos vocês acham que ele tem? Ele é. Responde no chat para mim. Escreve acutângulo. A Mariane já respondeu. Acutângulo. Vamos ver então, Mariane? Vamos medir. Com o transferidor, medir aqui o primeiro ângulo dele. Vamos medir para o lado de fora, que começou no zero aqui. Cadê minha caneta? Tá aqui. Começou aqui no zero, veio até os 65 graus. Ou seja, o ângulo esquerdo dele tem 65 graus, certo? Vamos medir o lado direito agora. Começou aqui no zero, para o lado de dentro agora que eu vou medir, ó. Começou no zero e veio até aqui. Aqui mede quanto? 65 graus também. Ó, já são dois ângulos agudos, né? Vamos ver a parte lá de cima? Olha a parte de cima lá. Ah, ele começou aqui, na parte interna também. Começou no zero e veio até o 50, ou seja, ele tem 50 graus. Ou seja, os três ângulos dele são menores que os 90 graus, ou seja, três ângulos agudos. E se os três ângulos agudos, ele é acutângulo. Então ele é um triângulo isósceles acutângulo. Vamos ver? Olha lá, classificação pelos lados, isósceles. Classificação pelos ângulos, acutângulo. Muito bem, gostei de ver a participação no chat aí. Muito obrigado. Página 144 ainda. Vamos continuar? 1.2. Dois triângulos de medidas 3, 4 e 5 centímetros. E outro de 6, 8 e 10 centímetros. Então eu tenho que construir esses dois triângulos. Recorte-os e sobreponha-os. E escreva o que você observou. Nossa senhora, aqui vai ser complicado. Como eu vou construir? Dá para construir usando sua régua? Dá, mas dá muito trabalho. Então eu recomendo que você use o quê? Régua e compasso. Como eu vou fazer? Eu vou mostrar no GeoEnso aqui, tá? Eu vou abrir o GeoEnso aqui. Cadê minha... Vou abrir o GeoEnso. Deixa eu ver onde que tá o GeoEnso agora, né? Esse que é o problema agora. GeoEnso, aqui. É um aplicativo, né, que... Cadê o GeoEnso? Já era para estar aberto. Tá abrindo. Abriu. Deixa eu limpar a tela aqui. Então vamos lá. Quais são as medidas mesmo? Vamos ver lá. 3, 4 e 5. Vou marcar lá. 3, 4 e 5. Vou marcar no cantinho aqui para não esquecer. As medidas são 3, 4 e 5. E o outro triângulo? O outro triângulo é 6, 8 e 10. Vou marcar do outro lado aqui. Opa! 6, 8 e 10. Então vamos lá, vou construir o primeiro triângulo. Veja bem como que eu construo um triângulo usando régua e compasso. Eu pego uma régua, venho aqui e eu vou fazer a medida do maior lado primeiro. Então aqui, ó. Venho aqui e faço... Qual é o maior lado desse triângulo? 3, 5, 4 ou 5? É o 5, né? Então venho aqui e faço uma linha de 5 centímetros. 5 centímetros. Parei. Agora eu venho e pego o compasso, né? Eu venho, pego o compasso, né? Vou vir aqui, ó, e vou colocar a ponta seca em um lado e vou abrir a distância de outro lado. O outro lado é de quantos centímetros? Ah, é de 4 centímetros. Vou pegar o segundo maior lado. Vou abrir 4 centímetros. Se você está com o compasso, você abra na régua antes. 4 centímetros. Vou escolher a cor da ponta que eu vou usar. Vou usar uma cor fraquinha. Vou usar amarelo. Aí eu venho e faço um risquinho aqui.
Agora eu pego e vou lá na outra ponta e faço outro menor tamanho. O outro menor tamanho é quantos? Eu já fiz os 5, 4, agora eu vou fazer o de 3 centímetros. Então eu venho e abro 3 centímetros e faço meu outro risco. Pronto. Já achei aonde que eu tenho que levar a intersecção das outras duas retas. Aí eu pego a régua novamente e venho colocar aqui a minha medida, tá? Vamos ver. O duro agora aqui no programa é virar a régua para que dê certinho lá. Vou apanhar um pouco aqui, mas talvez não fique bem certinho. E eu acho que aqui deu. Vamos ver se vai dar os 4 centímetros. Ó, deu 4 centímetros. Vou fazer a linha de 4 centímetros aqui. Vamos lá. Quatro centímetros. Puxa a régua aqui do outro lado. E agora vou fazer os 3 centímetros. Depois eu venho tentar medir, porque certo? Feito o triângulo de 3, 4 e 5. Agora eu vou fazer o triângulo de 6, 8 e 10. Qual é o primeiro passo que eu vou fazer? O maior lado. Vou fazer o maior lado então. 10 centímetros primeiro. Então venho e puxo uma linha de 10 centímetros. Do zero. Passou. Então vamos desfazer. Do zero até o 10. Certo? Agora eu pego o compasso. E venho fazer uma abertura de... Qual é o segundo maior? 8. Vou fazer um de 8 centímetros agora, a abertura. Primeiro eu vou pôr a ponta seca aqui. Vou fazer uma abertura de 8 centímetros. Aí. Fez uma abertura de 8 centímetros. Risca. Agora do outro lado, uma abertura de 6 centímetros. E vem... Opa! Não tá 6 centímetros. Passou de novo. E faz o risco. Pronto. Vou pegar a régua. Tinta preta. Viro a régua. E venho fazer o traço. Essa é a pior parte. Ó, falar um negócio, fazer no programa aqui é difícil, sabe? Mas no caderno, na folha sulfite, é muito legal fazer, tá? Então, se vocês tiverem a oportunidade de fazer aí, não assista só a aula, tente fazer para vocês verem. É muito legal. Eu vou fazer o risco aqui mesmo sabendo que ele vai ficar um pouco torto, tá? Fiz. Agora vou virar do outro lado e vou fazer o outro risco. Você já conseguiu fazer, Mariane? Ai, que legal, né? Bem mais rápido, né, quando se faz no caderno, porque aqui eu tô apanhando da régua. Depois você manda a foto pra mim, Mariane, fazendo favor. E amanhã, daí se der certo, eu vou mostrar como que a Mariane faz a circunferência. E quem tá sem o compasso em casa, pode estar fazendo igual a Mariane faz. Pronto! Fizemos os dois triângulos. Aí o que o exercício pede? Pede para que eu recorte os triângulos e coloque um em cima do outro. Para a gente observar.
Fala, ai meu Deus do céu, como que eu vou fazer isso no computador? Eu preparei lá no PowerPoint. Vamos voltar para o PowerPoint? Então olha lá. Observe bem agora. Olha lá o meu triângulo de medidas 3, 4 e 5 centímetros. Olha meu triângulo de 6, 8 e 10 centímetros. Agora ele fala assim, recorte e sobreponha-os. E observe e escreva o que você observou. Sobrepor é eu colocar um em cima do outro. O que eu fiz? Eu fui medir os ângulos, conferir os ângulos. Olha lá o que eu fiz. Olha o que aconteceu com aqueles dois ângulos. Repararam uma coisa? Aqueles dois ângulos têm o mesmo tamanho. E esses ângulos de baixo? Olha que interessante. Tem o mesmo tamanho também. E o ângulo de baixo? Que interessante. Tem o mesmo tamanho também. A Mariane percebeu uma coisa. O azul, a lateral dele tem o dobro do tamanho da lateral do amarelo. A lateral, todas as laterais, só que a medida é um pouco maior que o dobro, né? Eu acho que ele vai ficar quase 4 vezes o tamanho da área, né? Então ele não é só o dobro, não. Então ele dobrou as laterais, né? O que valia 5 começou a valer 10, só que o espaço interno é mais do que o dobro, né? Então a área é um pouco mais complicada. Então lá, percebemos que os ângulos são congruentes. O que quer dizer ângulos congruentes? Quer dizer que eles têm medidas iguais. Quer dizer que se esse ângulo amarelo aqui, ó, se esse ângulo amarelo tivesse 35 graus, o ângulo azul lá de baixo, que está por baixo, tem 35 graus. Quer dizer que se esse ângulo amarelo tem 45 graus, 90 graus, quer dizer, esse ângulo também tem 90 graus. Tá? Quer dizer que se esse ângulo aqui, né? Sabemos que a soma dos 3 ângulos tem que dar 190 graus, né? Se esse ângulo 90 com 90 dá 180, então 35. Se eu tenho 35, quantos que falta para chegar a 90? Então, faz a conta. Opa, 40 e... errei alguma coisa aqui. 10 tira 5, 55 mesmo? Não. É isso mesmo. Então quer dizer que aqui tem 55 graus. E aqui também tem 55 graus, tá? Então, supondo que eu não peguei o transferidor para medir, nem fiz outro cálculo para descobrir os graus, tá? Então, isso aqui prova que eles são triângulos congruentes. Eles têm tamanhos diferentes, porém os seus ângulos internos são todos da mesma medida, tá? Ó, outra coisa que eu queria mostrar. Vou até voltar essa animação. O triângulo pode sofrer uma rotação. Ele ainda continua sendo triângulo congruente. Ele pode estar de um lado espelhado e ele ainda assim é congruente. Ó, ele pode rodar, ele pode virar para o outro lado, entendeu? Ele pode virar de barriga para cima, continua sendo congruente. Olha aqui, por exemplo. Ele está virado ao contrário. Ele continua sendo congruente com o amarelo. Ele pode estar virado para cima, continua sendo congruente com o amarelo. O que importa se ele é congruente ou não é se os ângulos internos são da mesma medida, tá bom? 1.3. As figuras a seguir são pares de triângulos congruentes. Ele já afirmou para nós que são pares de triângulos congruentes. Quer dizer que eles têm os ângulos internos com as mesmas medidas. É uma afirmação. Descubra a correspondência entre os ângulos dos pares de triângulos. Ou seja, eu vou descobrir qual ângulo é par de qual ângulo, tá?
Então vamos lá. Peguei o transferidor. Ah, esse ângulo aqui, o ângulo B. O ângulo B aqui. Qual é o grau do ângulo B? Ah, eu vi que começou no 0 e foi até os 60. Então ele tem 60 graus. Tá? Agora, o ângulo C, o ângulo P, lá do outro lado. Repare, fui olhar o ângulo que parece que é o mesmo do outro lado. Então, o ângulo P, olha aqui. Então, o ângulo P começa no 0 e vai parar lá no 60. Então, ele tem 60 graus também. Ah, então o P é correspondente com o ângulo B. Olha o ângulo C. O ângulo C começa no 0 e vai até o 60. Né? Então, aqui está a sua correspondência aqui, ó. O ângulo vem aqui, tá bom? O ângulo Q. O ângulo Q aqui e aqui tem 60 graus também, tá bom? E o ângulo A? Ah, também tem 60 graus. E o ângulo R? Também tem 60 graus. Então aqui o que acontece? Por serem os dois triângulos equiláteros, todos os ângulos são de 60 graus. Sendo assim, todos os ângulos se correspondem. Tranquilo? Certo? Ok? Então vamos lá. Próximo. Ah, eu poderia fazer assim também, ó. Presta atenção. Poderia fazer assim, ó. Vou colocar aqui. Cadê? Minha caneta. Ó, eu posso escolher aqui o ângulo A, certo? E o ângulo R. Eu posso fazer assim, ó. Ângulo A e ângulo R. O ângulo A está para o B, assim como o ângulo R está para o P. O ângulo A está para o C, assim como o ângulo R está para o Q. Aí você pode pôr aqui, ó, eles se correspondem dessa maneira, tá? Assim é uma maneira de você representar também. Que o ângulo A para o B, assim como o ângulo A para o C, é do outro lado como o ângulo R para o P, quando o ângulo R para o Q, tá bom? É uma maneira de você mostrar a correspondência entre eles. Vamos para o próximo. B. Opa, agora parece que está meio que invertido as coisas aí. Vamos analisar os ângulos? Vamos fazer as medições? Então vamos lá. Ângulo A. Quantos graus tem o ângulo A? Ele começou no 0 e foi até os 75, 76, 77 graus. Então o ângulo A veio até aqui, ó, 77 graus, certo? O ângulo D. O ângulo D começou no 0 aqui embaixo e foi até o 65, 66, 67 graus. Então, o ângulo A mede 67 graus, o ângulo D mede 67 graus. E o ângulo C? Ah, o ângulo C mede 36 graus. Ó, começou no 0 aqui. Daí do 0 ele veio para o 30, 35, 36. Outra coisa importante. A soma dos três ângulos internos tem que dar 180 graus. 77 mais 67 mais 36. 7 com mais 7, 14. Com mais 6, 20. Subiu 2. 7 com 2, 9. 9 com 6, 15. Com mais 3, 18. 180 graus. Confirma. Vamos medir os ângulos lá do outro lado. O ângulo G. O ângulo G mede 77 graus. Tira o transferidor.
O ângulo M. O ângulo M mede 67 graus. Coloca lá. O ângulo X mede 36 graus. Então, aqui estão as medidas. Ah, professor, quero fazer daquele jeitinho das setinhas. Vamos escolher um ângulo específico. O ângulo que está bem diferente entre eles é o C e o X. Então, eu vou pôr aqui, ó, ângulo C e ângulo X. Então, eu vou analisar pelo ângulo C e o ângulo X. O ângulo C está para o A. O ângulo C está para o A, ou seja, do 36 para o 77, que nem aqui, do 36 para... Ah, eu não posso falar que é para o M, ele está invertido. Então, do 36 para o 77 é do X para o G. Então, do X para o G. Entenderam? Tem que colocar na mesma ordem. Ó. O C para o A, como o X para o G. E do C para o D, ou seja, do 36 para o 67, como do 36 para o 67, que é o M. Então, eu mostrei a inter-relação entre eles, tá? E aqui está também um jeito de você falar em português, aqui no caso, né? O ângulo A corresponde com o ângulo G. Então, o A e o G têm as mesmas medidas. O ângulo D corresponde com o ângulo... Epa, errei na hora de preencher ali. O ângulo D corresponde com o ângulo M. Faltou o professor prestar atenção lá. Aqui é ângulo M, tá? M. E o ângulo C corresponde com o ângulo X. Tranquilo? Vamos para o próximo. Letra C. Vamos medir os ângulos? Então vamos lá. Um ângulo que eu já percebi que um corresponde com o outro é o H e o Q. Esse já deu para perceber, né? Que são os dois mais agudinhos aqui, mais fininhos. Né? Então vamos lá. Ângulo B, medi com o transferidor. Deu 68 graus. O ângulo H deu 36 graus. E o ângulo I com o transferidor deu 76. Somando tudo, vamos ver se dá 180 graus. Cadê minha caneta? Aqui. 68, 76, 36. 12 com 8, 20. Foi o 2. 8, 15, 18. 180 graus. Bateu. Então vamos medir o outro triângulo. O ângulo Q. O ângulo Q, 36 graus. O ângulo M. O ângulo M, 76 graus. E o ângulo T, 68 graus. Vamos fazer aquela relação das setinhas? Então vamos escolher um ângulo. Vou escolher novamente os ângulos que mais se destacam aqui, o Q e o H. Então o H, o ângulo H e o ângulo Q. Vamos falar dos outros vértices. O ângulo Q, H, está para o vértice B, assim como o Q está para o vértice T, não é verdade? Ó, o H está mirando para o ângulo de 68, assim como o Q está mirando para o ângulo T. Então, B, T. Agora, o H está para o I, assim como o Q está para o M. Pronto. Feito isso, inter-relação entre eles. Correspondente. O ângulo B corresponde ao ângulo T. O ângulo B corresponde ao ângulo T. Os dois têm 68 graus. O ângulo I corresponde com o ângulo M. O ângulo I e o M tem 76 graus. O ângulo H corresponde com o ângulo O. Errei. É o ângulo Q. O professor fez sem óculos na hora que estava fazendo esse PowerPoint. O ângulo Q, que os dois têm 36 graus. Combinado?
Letra Q. Subiu a resposta antes de parecer o exercício. Ê, lasqueira. Vamos analisar aqui então. A. Medida o ângulo H. O H tem 90 graus. Olha lá, 90 graus. O ângulo R tem quantos graus? 37 graus. O ângulo I vai ter 53 graus. 53 graus. 53 com 37 dá 90. 90 com 90, 180. Então, bateu. Então, vamos lá, rapidinho. O ângulo A, 90 graus. O ângulo O, 37 graus. E o ângulo E, 53 graus. Aqui fica claro, né? Ó, vou até fazer umas setinhas aqui. Esse ângulo corresponde com esse. Esse corresponde com aquele. E esse corresponde com esse. Ah, professor, mas eu vou fazer daquele jeitinho. Então tá bom. O ângulo A e o ângulo H. O A está para o O, assim como o H está para o R. Os dois estão mirando para o mesmo vértice. O A está para o E, assim como o H está para o I. Pronto, já definimos a relação entre eles. Lendo aqui, o H corresponde com o A. H com A tem os mesmos 90 graus. O ângulo R com o ângulo O. O ângulo R tem 37, o ângulo O tem 37. Verdade. O ângulo I com o ângulo H. Errei aqui também? Não, aqui tá certo. O ângulo H. Errei de novo. E ângulo. Nossa senhora, errei feio aqui. Vou refazer aqui. Tá, vou apagar aqui. E o ângulo I com o ângulo E. Pronto. Os dois têm 53 graus. Tudo bem? Feito esse exercício, vamos dar continuidade? Não. Acaba aqui a nossa aula de hoje. Tudo bem? Agradeço aos alunos que ficaram online ao vivo comigo. Ana Júlia, Fernando, Felipe e Mariane. Aos demais alunos que não estão acompanhando minhas aulas. Lembre-se, essas aulas estão sendo gravadas e postas no YouTube, para que ao momento oportuno vocês possam colocar suas matérias em dia. E vocês que assistem pelo YouTube, mas que não são meus alunos, fica aqui meu agradecimento também de estarem assistindo e espero estar te ajudando também com as nossas aulas, tá bom? Então, fiquem com Deus, bom final de semana, um abraço, até mais, até a próxima.